Entrevista do século. Conversas para pensar a realidade e a transformação do Espírito Santo. Olá, bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde. Eu sou o Vitor Taveira. Essa é mais uma entrevista do século, diretamente aqui do estúdio Rocket Filmes, em Vitória. Lembra você que essa e outras entrevistas estão disponíveis no YouTube do Século Diário, no Spotify e outras plataformas de áudio, e também em seculodiario.com.br. E também estamos no Instagram, que é @tvséculo. Você pode seguir a gente lá. Hoje estamos recebendo aqui o Wilbert Salgueiro, que é professor da UFES, e o Nelson Martinelli Filho, professor do IFES, né? Instituto Federal do Espírito Santo, que estão lançando, né? Agora, chegando ao Espírito Santo, lançamento que já passou pela França, Itália, Brasília, Goiânia, São Paulo e Rio de Janeiro. É esse livro aqui, ó, Memorial Poético dos Anos de Chumbo, uma antologia. É uma obra que traz 200 poemas, né, de 90 escritores brasileiros do período entre 1964 e 1985, período da ditadura militar. Então são poemas especialmente que estão aqui, mas eu queria começar com vocês contando um pouco que antes do livro tem todo um processo de pesquisa, que inclusive o livro é só uma pequena parte, né, de todos esses poemas analisados aí por uma equipe de pesquisadores. Vou só, antes disso, dar essa informação. O livro vai ser lançado para o público capixaba no próximo 19 de junho, às 19 horas, Shopping Jardins, em Vitória. Então, quem vê a tempo... Com um show de Jonias Feli. Exatamente, com show né, com músicas da ditadura. Músicas da ditadura. Um grande cantor aí, o Jonias Feli, vai estar presente. Bom, retorno minha pergunta aí, então. Como é que é esse processo que culminou nesse livro, essa pesquisa que vocês participam? Nós três, coordenadores do projeto e organizadores da antologia, já somos pesquisadores sobre a temática, em especial, né, particularmente sobre a poesia há muitos anos e a poesia relacionada à violência, à ditadura militar e ao testemunho também há bastante tempo, e também já temos uma amizade de longos anos, e nesse percurso fomos conversando, nos aproximando e criando algumas afinidades ali que demonstraram. O terceiro elemento é o Marcelo Ferraz, Isso, né? Da Universidade Federal de Goiás, ele não está aqui em Vitória, por isso. Isso. E nessas conversas nós decidimos, então, fazer um projeto conjunto. Isso foi em 2022, que esse projeto começou a ser elaborado, na tentativa de começar a fazer esse processo, né, de uma reunião de poemas publicados e escritos à época da ditadura. E ao longo de 2022, em pleno governo Bolsonaro, nós submetemos, então, o projeto a duas agências de fomento, que é o CNPq, que é uma agência nacional, né? Então, a disputa foi com todos os estados, e também local, na FAPES, que estava com o edital aberto. Para nossa felicidade, nós fomos aprovados nos dois editais, e isso garantiu a possibilidade de começarmos, então, em janeiro de 2023, esse processo de pensar o que seria um portal que dispusesse a leitores, estudantes, pesquisadores, ao público em geral, poemas escritos na ditadura. E a partir disso, então, nós tivemos quase semanalmente, né, reuniões e reuniões para pensar, então, como se faz isso, qual é o percurso, como faremos, se o recorte vai ser de 64 a 85 ou depois. Então, todos esses ajustes foram discutidos intensamente entre nós três coordenadores, depois com outros colaboradores, mas o início, então, foi esse, um encontro de três pesquisadores que já têm uma experiência na época. Nós três temos projetos individuais financiados sobre poesia, testemunho, memória, ditadura, e também a felicidade, né, eu diria a oportunidade de ter sido contemplados com recursos, porque sem esses recursos não seria viável fazer um projeto dessa magnitude. Então, isso para nós é muito importante ressaltar, porque, infelizmente, a nossa contemplação excluiu outros projetos, né, nessa lógica da prática dos editais, e que, então, garantiu, porque sem essa possibilidade dos editais, os recursos não seriam suficientes para fazer essa edição, essa circulação, e a complexidade de um projeto que inclui mais de 20 pesquisadores, bolsistas, apoiadores no Brasil inteiro. Pode complementar alguma coisa? Nossa, porque, como o Nelson disse, enfim, eu, o Nelson e o Marcelo Ferraz, né, já temos uma história de amizade entre nós e juntamos um interesse, né, profissional que nós temos de, embora como professores, a gente estude vários outros assuntos e outros gêneros, mas ambos, os três, né, nós dois ambos, mas também o Marcelo, nós três, pesquisamos muito poesia. Então, juntamos nossos interesses, nossos prazeres, né, de trabalho com pesquisa,
para fazer, dar início a essa longa caminhada que ainda está em andamento. E também acho que vale a pena ressaltar, né? As pesquisas começou há 3 anos, né? A gente não pode deixar de ressaltar que boa parte da motivação dessa pesquisa, tanto conscientemente quanto inconscientemente, né, é também uma resposta nossa como pesquisadores e cidadãos, né, a esse avanço, né, do conservadorismo, da extrema-direita, do autoritarismo, né, que veio do governo anterior, né, não vou nomear aqui, né, mas que continua rondando ainda, né, o espectro aqui da nossa sociedade. Então, o livro, a pesquisa é uma espécie também de resposta, né, nossa a essa sombra, né, contemporânea, né, essa sombra de chumbo contemporânea que nos remete a esses anos de chumbo de décadas atrás. Né? O livro tem alguns nomes, né, só para citar: João Cabral de Melo Neto, Hilda Hilst, Ferreira Goulart, Afonso Romano de Santana, Murilo Mendes, Augusto Campos, são grandes expoentes, né, da poesia do Brasil. Queria saber como é que foi, assim, os critérios, o que vocês pensaram, primeiro para colocar lá no site, né, mas depois para plasmar aqui no livro, porque aí já é um trabalho mais difícil ainda, né? Sim. Você tem que escolher o que entra e o que não entra, sim, a relevância, e vocês dividiram também por temas, né? Como é que é essa organização do livro? Eu acho que, continuando a história do início do projeto, né, vem então o início da elaboração de fato desse percurso. A partir dessas reuniões lá em janeiro de 2023, janeiro, fevereiro, nós começamos então a fazer uma lista de memória, né, de experiência de poetas que escreveram à época, que nós teríamos que ler suas obras para conferir se tinha poemas que tinham uma relação, naquela época nós chamávamos de uma relação qual era a palavra que a gente usava? Inequívoca com a ditadura. Porque você tem poemas muito explícitos e poemas muito sutis, né? Mas isso também foi um problema. Como que nós dizemos que uma poesia que não busca essa inequivocidade, como ela vai ser inequívoca com a ditadura? Então nós... Porque ela tenta driblar essa... Muitas vezes. Bom, sofrimento, palavras ou vocabulário que possa remeter à ditadura, tem vários poemas que não necessariamente falam sobre ditadura. E esse é um ponto até interessante para discutirmos depois, como alguns poemas se ressignificaram, né? Pelo menos na nossa leitura, a partir da inclusão no memorial, a partir da inclusão na nosso portal. Mas nessa conversa, então, nós fizemos uma lista, a princípio, de 160 poetas que escreveram à época, que seriam distribuídos entre os pesquisadores, colaboradores, né? Para fazer a leitura integral da obra e fazer uma seleção de poemas que entrariam, né? Claro que tem poetas, por exemplo, como Alex Polari, um poeta que sempre cita ele, né? Um poeta que ficou preso praticamente a década de 70 inteira, escreveu o seu livro na prisão. Então, todos os poemas poderiam estar aqui, né? Mereceriam ser lidos. Mas não caberia também dessa maneira. Então, nós tivemos que fazer uma seleção. E, para isso, a gente levou também um tempo de calibrar a equipe, né? Fazendo muitas reuniões com a equipe, fazendo um certo preparo, né? Para que nós, nas nossas divergências, encontrássemos alguns caminhos em comum. Então, o exemplo que a gente teve, que nós selecionamos um livro, que é o livro do Cacaso, Grupo Escolar, que é de 74, e distribuímos entre os pesquisadores que estão colaborando com o projeto, e solicitamos que todo mundo selecionasse, então, alguns poemas desse livro, e quais entrariam e quais não entrariam. E, naturalmente, teve muita discrepância nas respostas, mas era esperado de fato, né? Porque são leitores muito diferentes. Mas aí, desses 160 poetas iniciais, nós fomos encontrando outros e outros e outros, né? Essa lista foi crescendo, mais de 200 poetas hoje. Naquela época eram mais de 400 livros, hoje não sei nem qual o número, né? Que foram percorridos, lidos integralmente. E nós tivemos nisso, né? Um encontro de um volume muito grande de poemas que foram aparecendo, e também surpresas, por exemplo, poetas que nós percorremos a obra e não encontramos poemas que, mesmo que fossem de 64 a 85, mas não dissessem sobre ditadura, que é o caso de Manuel Bandeira, por exemplo, né? Que escreveu ainda no iniciozinho da ditadura, mas não tinha poema que entrasse na nossa antologia. Então, o critério inicial foi esse, né? A experiência dos pesquisadores, aquilo que nós fomos encontrando ao longo do percurso, e também essa comparação de leituras, né? Essa aproximação entre pesquisadores com visões naturalmente diferentes. Né? Queria, em relação à sua pergunta, Vitor, também, comentando aqui o que o Nelson falou, essa antologia com 90 poetas, né? Ela também, enfim, ela interessa por vários motivos, né? Em especial para quem gosta de poesia, para quem gosta de literatura, para estudantes, para professores, que aqui é uma convivência, uma mistura de muitas gerações diferentes. Né? Você lê alguns dos cânones aí, dos consagrados, né? Cabral, enfim, Milo Fernandes, Veríssimo, Hilda Hilst,
enfim, Regis Bonvitino também, estou vendo aqui, Jaldo Carneiro, Cacaso, Armando Freitas Filho, Caio Fernando Abreu, que é considerado mais, enfim, um prosador, mas também tem poemas dele aqui, Ana Cristina César, Alice Ruiz, Paulo Lemins, Caracos Polar, e tem vários outros menos conhecidos ou completamente desconhecidos. Então, essa convivência, né, de cânones, né, e chamar de marginais ou menos conhecidos, né, ou não tão consagrados, ele é muito interessante. Se a gente for, assim, claro, uma mera especulação, né, sem juízo de valor, mas talvez a trindade dos poetas brasileiros modernistas, né, que é Drummond, Cabral e Bandeira, né? O Drummond não entrou na antologia porque nós não tivemos autorização dos herdeiros, né? Então não entrou, mas estão aqui nomeados os poetas, os poemas do Drummond que entrariam. O Bandeira, como o Nelson disse, morreu em 68, 69, né? No início, antes da fase mais dura da ditadura, né? Que foi a partir do AI-5, né? Mas também não encontramos nada do Bandeira. E um caso muito interessante do João Cabral de Melo Neto, né, que é essa outra ponta do triângulo, aqui ele entra, né, com um fragmento desse poema dele chamado Alto do Frade, né, que é um livro inteiro, né, que trata do frade, do Frei Caneca, né, que foi, enfim, um subversivo, né, um rebelde à sua época, né, e a gente então lê esse poema do Cabral como uma espécie de alegoria, né, do João Cabral em relação ao período de então. Então é um livro de 85, mas Cabral produziu durante todo o período da ditadura, mas não tem outros poemas tão... embora seja um poema, isso é muito interessante, o Cabral, embora seja reconhecidamente um poeta muito preocupado com as questões sociais do Nordeste, da seca, da miséria, mas diretamente em relação à ditadura a gente não encontrou nada, a não ser o próprio Alto do Frade. Então, para marcar a presença do Cabral, tivemos que não que apelar, né, mas tivemos que sair um pouco para tangente. Bandeira não entrou, Murilo Mendes entrou, Murilo Mendes é um poeta, enfim, também não é identificado com questões políticas diretas, né, assim, tipo, engajadas, tal, né, poeta do surrealismo, etc., também tem poemas dele aqui muito explicitamente ligados ao que falam da ditadura, e por aí vai. Cada poeta, ou até cada poema é um mundo, né, é um mundo de acontecimentos que estão ali nos bastidores, né, que sobre os quais vale a pena comentar um pouco. Que aí são 3 eixos, né, repressão, resistência e cotidiano. Isso, nós partimos desses 3 eixos, né, no sentido de que seriam orientações para as nossas leituras e buscas dos poemas, mas na antologia esses 3 eixos viraram 7 sessões, né? Só para comentar um pouquinho mais sobre esses autores, também é importante a gente acrescentar que além dos cânones, dos menos conhecidos, nós temos os completamente desconhecidos, né? A minha pesquisa particularmente trabalha com presos políticos, então muitos desses presos são poetas de ocasião, né, que escreveram poemas naquele contexto da ditadura, mas não continuaram publicando. Então nós vamos ter nomes completamente desconhecidos, inclusive muitos com dados biográficos difíceis de localizar, né, pessoas que faleceram nesse percurso, né, e nós tivemos dificuldade de encontrar os familiares, então convivem, né, essas produções, né, e lado a lado na nossa antologia. Eu estou dizendo isso porque se nós dividíssemos, por exemplo, cronologicamente, ou por ordem alfabética, ou qualquer outro critério, isso se perderia. Mas aí, dividindo por sessões, nós temos João Cabral, por exemplo, ao lado de um poeta muito mais desconhecido, ou às vezes ao lado de um poema anônimo, por exemplo. E tem pessoas conhecidas como o Carlos Marighella, o Sim. Pedro Casaldália, né, que foram conhecidos pela associação política. Sim. E não pela obra poética, Sim. escreveram, né, também sobre. Então também tem um aspecto interessante, né, dar uma liga nessa. E isso oferece ao leitor uma via muito, muito livre de leitura, né? Porque ele não vai seguir, então, isso, né? Por exemplo, a ordem de importância dos poetas. Aqui, nesse caso, ela diminui, né? Nesse sentido, Sim. o cânone, né? Acaba convivendo com os poetas. Sim. Reposiciona. Tem um aspecto que eu gosto também de lembrar, né? Que, para mim, particularmente, é muito caro, né, que nos anos 70, né? Ou seja, no núcleo ali desses 21 anos da ditadura, nós tivemos no Brasil aquilo que se convencionou chamar de geração marginal, né, poesia marginal, né, com Chacal, Ana Cristina César, Paulo Leminski, Charles, Eudoro Augusto, etc. Então, enfim, é uma rapaziada, assim, enfim, meio sexo, drogas, rock and roll ali, né, herdeiro dos beats, dos hips e tal, e eles ficaram muito rotulados como uma poesia alienada, poesia jovem, desbundada, etc. Né? Então, claro, quem estuda esse tipo de poesia sabe que isso não é verdade, mas ficou uma espécie de rótulo, uma espécie de clichê em relação a isso. E quem abrir a antologia para ler vai encontrar todos os pessoal aqui, Jardim Carneiro, Cacaso, Chacal,
com poemas, a maior parte com humor, talvez, né? Porque era uma poesia que queria alcançar o leitor ali da rua, do teatro, do boteco. Mas a antologia também tem, enfim, entre tantos aspectos, também essa questão de resgatar um pouco essa geração. Posso colocar aqui um poeminha aqui na... Pode, vamos trazer uma poesia para conversa. Isso, então, do próprio Chacal, né, enfim, tá hoje aí, enfim, tá com seus 70 e poucos anos hoje em dia ainda, mas naquela época tinha lá seus 20, né, 18, 20 anos, né, e de 75, né, o poema do Chacal, do livro América, é um poeminha dele curto, chamado SOS, né, o título já é bem evidente, chamado SOS, e diz assim: tem gente morrendo de medo, tem gente morrendo de esquistossomose, tem gente morrendo de hepatite, meningite, sifilite, tem gente morrendo de fome, tem gente morrendo por muitas causas. Nós, que não somos médicos, psiquiatras, nem ao menos bons cristãos, nos dedicamos a salvar pessoas que, como nós, sofrem de um mal misterioso, o sufoco. Né? Então você vê só, esse aqui era o desmundado, alienado lá, Chacal, lá das dunas de Ipanema, tal, fazendo esse e tantos outros poemas ligados àquele momento de sufoco, de medo, de apreensão, de autoritarismo, etc., que fazia. Né? Então, porque eu gosto de destacar isso, porque, claro, havia, né, muitos poetas que a gente chama mais de engajados, né, como alguns que você citou aí, e outros nem tanto na obra, mas com poemas que também diziam respeito a esse momento. Toda a contracultura, ela por si só, embora não se manifestasse talvez como uma organização política, ela era questionadora da própria sociedade, né? Questionar a sociedade era questionar o governo militar, assim como a crítica ao governo militar ela não era apenas política, né? No sentido de ser contra a ditadura, mas também de tudo que está envolvido, né? Comportamental. A crítica comportamental, mas também a saúde, a educação, os serviços públicos, né? Sim. Todo o processo envolvido. Mas aí tem também 3 capixabas, né? Que entram no livro, não é isso? Isso, são 3 poetas de poéticas bastante distintas, né, quase inconciliáveis os 3, né, no sentido de cada um tem uma forma de pensar e produzir poesia, né, completamente diferente, que são Maciel de Aguiar, Paulo Roberto Sodré e o Valdo Mota, né, 3 poetas que têm inclusive uma produção de livros, né, bastante volumosas, né, são 3 poetas que produziram desde os anos 80, 70 para frente, né, se contar o Maciel de Aguiar, e que também nós descobrimos no nosso percurso, né, naqueles poetas nós fomos descobrindo, pensando e passando pela obra, nós procuramos capixabas que produziram nos anos entre 60 e 80, e esses 3 nomes foram os que nós encontramos para fazer parte aqui do nosso memorial. Embora, claro, com a pesquisa, como você disse, no volume 2, né, da pesquisa, podem certamente aparecer outros, né? No Brasil todo, certamente houve, né, muita manifestação na poesia, na música, em tantas áreas da literatura e da cultura, né? Mas é interessante contar o caso do Maciel de Aguiar, né? Como é que ele foi descoberto, né? O Maciel de Aguiar, ele é um poeta que não estava inicialmente na nossa lista, né, daqueles que nós fizemos de memória, né, de cabeça dos pesquisadores. Mas o Marcelo Ferraz, que é o outro coordenador e organizador da antologia, ele estava fazendo um pós-doutorado nessa época, no final de 2022. Ele estava fazendo um pós-doutorado na Brown, né, nos Estados Unidos. E ele estava na biblioteca estudando, passando pelas estantes, e ele encontrou 4 volumes, né, imensos, né, grossos, de poesia produzida na ditadura militar brasileira. E o nome desse autor, Maciel de Aguiar. Né? E aí ele entrou em contato conosco. Capixaba. Conhece esse, né? Capixaba. Nossa, a gente nem imaginava que ia encontrar essa obra, porque ela também não circula dessa maneira, não é fácil de encontrar, né? Não é uma obra que tá... São 4 volumes imensos que ele fez sobre a experiência dele, foi torturado, foi preso e tal. Né? Mas assim, nós 2 aqui do Espírito Santo, o nosso colega lá de Goiânia... lá nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, um autor que não tem ninguém que fez 4 volumes de poemas ligados diretamente à ditadura, que foi o caso do Marcelo de Aguiar, né? Poemas extensos, né? Doloridos, né? E o outro caso também, por exemplo, o Valdo Mota, ele já é um poeta bastante conhecido no Brasil, né? Pela crítica, um poeta bastante lido, conhecido também pela sua relação, digamos, aguerrida com a poesia, né? Mas o Paulo Sodré, por exemplo, que normalmente é lido numa outra chave, né? Numa chave mais lírica, né? Poemas que geralmente contornam uma temática da homoafetividade. Nós fomos ao primeiro livro dele, que é um livro de 1984, Interiores,
também percorrer essa obra inteira na busca, né, se tinha algum rastro ali que dissesse, por exemplo, sobre repressão, sobre violência, sobre algo daquilo que nós dizemos a relação que diz respeito à forma com que os militares conduziram os seus governos de 64 a 85. Então acabou entrando, né? No nosso portal tem outros poemas que entraram, mas aqui na antologia entrou um dos poemas chamado Cotidianarias, que também foi uma forma de lermos esse poema, e foi interessante que o próprio Paulo disse, né? Não pensava nesse poema dessa maneira. Primeiro que é um livro, é o primeiro livro dele, né? É o livro de estreia, então já é bastante distanciado, mas que vai dizer sobre esse sentimento de medo, né, de pavor, né, com relação à repressão sexual à época, né, com relação às expressões de sexualidade, e que vai trazer no seu vocabulário, né, metralhadoras, né, tiros, né, um vocabulário relacionado à ditadura. Então, se o autor inicialmente não pensou, né, colocá-lo como um tema da ditadura, mas a nossa leitura acabou se conduzindo por esse viés. E isso é bastante interessante porque, claro, né, não tem como fazer um descolamento 100% do poema do poeta, né? Isso, embora haja momentos da teoria literária que isso possa ter ocorrido, mas também não é tão colado assim. Então, incluir um poema no nosso portal ou na nossa antologia é também dar uma nova camada de leitura, né, para esses textos. A poesia só faz sentido a partir da leitura, né? Se ela é lida, ela ganha significado. Mas naturalmente não tem como descolar tanto assim, porque também outra parte desses poetas são presos, né? Então eles vão falar da experiência factual, da experiência relacionada ao imediato, né? Então por isso que a gente vai ver, por exemplo, muitos poemas com data, com local, né? Porque é como se estivessem querendo referenciar aquele momento de fato, né? Na poesia, embora a poesia não seja tão referencial assim, mas então fica nesse conflito, né? Entre uma prática de escrita que é, digamos, mais livre, menos preocupada com a referencialidade do que a prosa e do que a narrativa, mas ainda assim eles dataram, colocaram o local, né? Muitas vezes o nome do presídio, né? Isso é um processo. E, naturalmente, ligado também às experiências pessoais que eles tiveram na prisão, na tortura, na violência cotidiana, né? Na repressão econômica, na censura, no medo, né, que vai compor aquelas temáticas que inicialmente nós dividimos, né, os 3 eixos lá, né, do cotidiano, repressão, que diziam especialmente sobre esse momento, né, que você pode não ter sido torturado, preso, mas o sentimento do medo, né, e a expectativa, né, do que poderia acontecer, isso aí, né, de fato, virava matéria para poesia. Mas a partir da experiência de vocês, assim, de fazer todo esse compilado, toda essa pesquisa, o que vocês diriam sobre como era fazer poesia na ditadura? O que implicava isso? O que... a gente nem combinou, mas eu tinha marcado com um poema para ler, que acho que responde um pouco a sua... responde a melhor resposta impossível. Que é uma... Enfim, como eu disse, sou suspeito para dizer, mas claro, mas esse livro é de fato muito importante, muito relevante para se pensar várias coisas. Porque fora o poema que faz parte da antologia, né? É um poema que faz parte de um livro, que faz parte de um autor, né, com todas as diversidades que o Nelson estava aqui agora abordando. Então tem muitas figuras aqui, né? Então falamos um pouco do Marcelo de Aguiar, mas tem enfim, entre tantas personagens que estão aqui, né, acho que também vale a pena destacar essa figura do Alex Polari, sobre o qual o Nelson falou um pouco. O Alex Polari foi esse... chamava na época de guerrilheiro urbano, né? Enfim, militou contra a ditadura, participou do sequestro do embaixador alemão, aí foi preso, mas ele acabou dando um tiro lá no segurança. Quando veio a anistia, foi todo mundo solto, liberado e tal, e os exilados estavam voltando, mas ele ficou quase um ano na cadeia ainda por causa desse crime de sangue, como né, os militares falaram. Então ele ficou 10 anos na cadeia, fez 2 livros, e é muito interessante que, assim, então ele é muito engajado, ele fez também um livro de memórias depois chamado Em Busca do Tesouro. Ele foi torturado, mas tem poemas com muita reflexão filosófica e muito humor também. O que tem curioso, enfim, toda a vida dele é muito curiosa. Quando ele sai da cadeia, né, ele está vivo ainda, até hoje está vivo, só que ele sai da cadeia, praticamente 1 mês, 2 meses depois, ele se engaja, né, no Santo Daime, né, vai lá para o Acre, onde está até hoje, né, se torna um líder comunitário, né, e passa a fazer cânticos, né, enfim, ele virou saiu de uma espécie de militância política para uma militância espiritual, digamos assim, muito diferente tal do que ele fazia anteriormente. Um dos poemas que ele fez lá, um dos mais conhecidos para quem estuda esse tipo de poesia, se chama Amar em Aparelhos, né? Então, aparelhos eram... Isso. Aparelhos eram, enfim, né, os lugares em que eles se encontravam, né?
clandestinos, né? Escondiam, né? Clandestinos e tal. Então, esse Amar em Aparelhos, né? É um poema do Alex Polari em que diz assim: era uma coisa louca trepar naquele quarto com a cama suspensa por 4 latas, com um fino lençol, todo ele impresso pelo valor de teu corpo e a tinta do mimeógrafo. Era uma loucura se despedir da coberta, ainda escuro, fazer o café e a descoberta de te amar, apesar dos pernilongos e a consciência de que a mentira tem pernas curtas. Não era fácil fazer o amor entre tantas metralhadoras, panfletos, bombas, apreensões fatais e os cinzeiros abarrotados eternamente com o teu continental, preferência nacional. Era tão irracional gemer de prazer nas vésperas de nossos crimes contra a segurança nacional, era duro rimar orgasmo com guerrilha e esperar um tiro na próxima esquina. Era difícil jurar amor eterno, estando com a cabeça a prêmio, pois a vida podia terminar antes do amor. Então, assim, fazer poesia era um pouco isso, né? Era você ir lá, fazer sobreviver, né? Viver, sobreviver, tentar levar uma vida, né, erótica, uma vida bacana, mas com a cabeça a prêmio. Isso né? aí, para quem estava realmente, né? Na linha de Na frente. resistência, na linha de frente. E é só um detalhe, né? Curioso o Bit ler esse poema, porque desse poema, 2 versos nos marcaram muito. Nós também fizemos um dos vários outros resultados do nosso projeto, né? A antologia é apenas um. Nós fizemos uma outra publicação pela editora Alameda, que é uma reunião de ensaios sobre o Alex Polari. É o primeiro livro que nós temos conhecimento, né? Que fazem ensaios críticos sobre a literatura do Alex Polari, né? Não só a literatura, mas enfim, vida e obra. E se chama Era Duro Rimar Orgasmo com Guerrilha. Alex Polari pela crítica contemporânea. Nós reunimos 10 ensaios lá, né? Também está publicado. Inclusive, no dia 19, nós também vamos vender, né? Lá vai estar à venda esse livro, porque de fato o Alex Polari tem vida e obra bastante impressionantes, né? A sua obra já chama bastante atenção por intercalar questões que diziam respeito à seu impulso sexual, né? Fala muito sobre sua vida sexual, ao mesmo tempo com muito humor, mas falando sobre das torturas mais tenebrosas, né? Porque ele ficou preso por muito tempo, e ele fala inclusive sobre esse percurso, né? De ficar preso por cerca de 10 anos. Mas, ao mesmo tempo, depois ele tem uma mudança radical de vida, né? Então, vai para a religião, vira uma espécie de líder, né, religioso, e até hoje está vinculado a isso, com pouquíssimo contato social, né? Vive lá no Acre. Mas, se por um lado ele não retorna, né, a esse tema como um militante hoje em dia, mas ele também não renega. Então, por exemplo, nós tivemos autorização para publicar, né, nós tivemos acesso indireto, né, porque em respeito também ninguém vai ficar insistindo lá, né, ficar buscando, querendo fazer entrevista. Esse é um cuidado também, um comentário também lateral aqui, mas um cuidado que a gente tem que ter, porque lidamos com pessoas, né, não lidamos com objetos inanimados, né, então é importante que sejam tratados como pessoas com respeito. Então, não adianta insistir, não adianta forçar a barra, não adianta a gente tentar ultrapassar os limites do respeito com a memória dessas pessoas, né, que estiveram lá. E também o respeito por, às vezes, não querer participar, por não querer falar, por não querer rememorar, por não querer fazer parte de algo que talvez traga memórias duras. Então, mas o Alex Polari, então, embora ele não participe, né, assim, ativamente como alguém que fale sobre ditadura, mas ele também não nega a possibilidade de a obra dele continuar fazendo parte disso, né? E prova disso é que acho que na nossa antologia e o nosso portal traz a oportunidade para leitores que talvez não teriam acesso ao poema dele, porque os livros estão esgotadíssimos, né? Difíceis de acessar. Ele não tem interesse em republicar pela essa decisão de vida, mas que há uma oportunidade para que esses poemas continuem circulando, né, e chegando a pessoas que possam, de alguma maneira, estar interessadas na temática. E aqui só para acrescentar que no livro tem uma pequena biografia de cada um, né, desses autores, que é muito interessante, inclusive a referência de onde vieram os poemas, né, que também acaba sendo um guia aí, um instrumento também para a pessoa, de repente, encontrar, né, como você falou, poetas que não são tão conhecidos, quiser buscar obra, buscar um livro completo, enfim, e buscar mais referências. E no site você pode também, não falei ainda, meu site é mpac.ufs.br, né? Memorial Poético dos Anos de Chumbo, MPAC, aí .ufs.br. Lá você pode pesquisar, inclusive, né? Por título, autor, subgênero. Tem algumas tags também, né? Para se você quiser buscar algo específico, assim, você pode encontrar lá, né? E dar uma passeada também, né? E o livro dá essa experiência também de
de leitura mesmo, né, desse trabalho de organização, né, do papel, porque é um livro, tem também uma pequena introdução, né, dos autores, né, algumas considerações, mas essencialmente é um livro de poesia, né, uma poesia atrás da uma outra, amostra, né, desse uma portal. pequena amostra que... O portal, na verdade, também é um dos resultados desse projeto, né, o projeto, então, tem várias frentes, né, levantamento, pesquisa e antologia, e a antologia é um dos resultados e o portal é outro, né, o portal, na verdade, para além do nosso trabalho de pesquisadores, né, de percorrer os livros, de selecionar, de produzir comentários críticos, nós também tivemos um trabalho de elaborar aquele portal, porque foi um processo de 1 ano que nós levamos de janeiro, e ele foi lançado em dezembro de 2023, na UFES, né, num evento que nós fizemos, né, lá junto ao PPGL, no Programa de Pós-Graduação em Letras. Mas foi um trabalho intenso de treinar a equipe para alimentar o portal e treinar o computador para receber os poemas, né? Esses primeiros meses que nós tivemos, nós contratamos, então, um técnico na área de programação, design, essas coisas que dizem respeito à computação. E foi um processo de nós explicarmos para esse técnico o que nós esperamos e entendemos por um poema, com respeito à sua forma, com relação às suas particularidades, né, linguísticas, e esse técnico explicar para o computador, né, transformar isso num programa com uma identidade visual belíssima, né? A gente tem muito orgulho e muita felicidade com essa identidade visual. E além de tudo, além de demonstrar os poemas, nós criamos uma possibilidade de que o leitor também indique poemas. Então, ele envia para nós. Então, esse processo de criar uma página em que vai recolher dados, né? Como que esse leitor vai enviar? O que nós precisamos? Que dados nós precisamos? Qual é a forma que ele vai compartilhar conosco? Ele vai digitar o poema, ele vai tirar uma foto, ele vai mandar um PDF? Comentário, né? As 3 coisas podem, né? Nós tentamos facilitar o máximo possível para receber esses poemas. Mas esse percurso técnico... Vocês fazem uma avaliação. Isso, ele não vai direto para a página, ele vem para nossa equipe. Mas esse processo técnico também foi de muito aprendizado, mas também foi muito difícil, porque aí vai gerando as dificuldades no sentido de que o poema aparece lá, mas aí tá com um erro de formatação, né? Um verso subiu, um verso desceu. E nós sabemos que isso pode impactar diretamente no modo como ele vai ser lido. Tem poemas concretistas também. Poemas que exploram visualidade, né? Vários deles. Composição. Então, o nosso portal acaba sendo também, ou talvez, eu gosto de pensar, né, o nosso principal resultado, porque ele tá aí para todos, né? Na mão, no celular, no computador. E se a gente tem uma amostra aqui de 200 poemas, lá o leitor vai encontrar 1.600, 2.000, né? Esse número vai crescer, com comentários dos pesquisadores, com dados bibliográficos. Então, as informações completíssimas, ou do que nós temos de informação, isso é importante comentar, né? Porque nem todas as informações são acessíveis para nós. Nós temos, por exemplo, poemas que nós não sabemos a autoria, mas eles entraram, autoria desconhecida. Poemas que têm data, mas a data não é precisa, porque foram encontrados nos processos de anistia. Então, tudo isso vai dizendo respeito também de uma certa lacuna, né, da memória, dos dados, das informações. Mas nosso portal está lá e esperamos que... Em termos editoriais, como é que... De onde vêm esses poemas, assim? Tinha muitas publicações, quem conseguia publicar, quem não conseguia, onde publicava? Tem de tudo, assim, tem, como o Nelson já antecipou, poemas que a gente foi buscar do limbo, né, assim, né, em revistas, né, em acervos, né, pessoa descoberta, né, teve poema que foi fotografado na própria parede da prisão, né, o cara escreveu na parede da prisão, né, e alguém fotografou né, e veio para a história depois, né? Quer dizer, antes que alguém pintasse a parede ou riscasse. Claro, há poemas que vieram de livros de Ferreira Goulart, né, de Drummond, de Cabral, livros publicados por editoras normais. Então, né, a origem é bastante diversa. E isso, evidentemente, nos faz ter certeza, né, nem supor, nem faz certeza que, se na antologia há 200 poemas no site hoje, né, em junho de 2025, tem cerca de 1.600 poemas, todos, na maioria, muito diretamente ligados à ditadura, mas como já conversamos, né, às vezes com mais sutileza, com um aspecto mais alegórico, mas com certeza há muito mais do que isso, né, pelo Brasilzão afora. Então, assim, e é importante que o projeto esteja abrigado, né, no site institucional que é da UFES, né, então uma garantia que ele vai permanecer lá, né, assim, né, enquanto houver UFES, né, vai permanecer lá abrigado, né, com a UFES tal. E com essa colaboração interativa que os leitores podem ter com um projeto, né?
desde que alguém, né, esteja na coordenação desse projeto para os próximos tempos, a nossa expectativa é que isso cresça muito, né? Cresça muito, porque assim, né, porque se trata de literatura, se trata de história, de memória, né? Então, tem o prazer estético, né? Apesar de, nesse caso, um prazer que tem vizinhança com a dor, né? Com o dolorido, né? Embora haja em muitos momentos com humor, mas é uma reflexão histórica muito importante, né? Nós conversamos muito sobre isso, né? Enfim, a nossa geração, eu nasci em 64, né? Mas tenho um filho adolescente, né? Ele estuda muito en passant na escola de ditadura, né? Então, assim, o que essa juventude de hoje sabe de ditadura? Houve ditadura, tal, não sei o quê, né? Sabe muito en passant, né? Quase como matéria escolar, mas não sabe mesmo, não tem um sentimento daquilo. E escrever que havia repressão, tortura e morte, ponto, é muito diferente da experiência de ler, né, um poema que vem daí, que retrata esse momento. No lançamento que nós fizemos lá no Rio de Janeiro, né, nós tinha lá cerca de 10 a 12 poetas, né, que puderam estar presentes lá no Rio de Janeiro. Os autores. Os autores, né, os autores da antologia, né, vários estiveram lá e foi algo que se encontraram lá, né, foi na Livraria Travessa, Botafogo, né, livraria super bonita. Foi muito emocionante, né? Tem uma participante que é a Jessie Jane, né? Tem a biografia dela que você falou agora há pouco, né? Ela é historiadora, mas foi presa lá e tal. E a gente falou assim, ela chorou lá na hora de ler, o seu poema é muito bacana tal. Eu não sou poeta, eu sou uma sobrevivente, né? E com a voz embargada e tantos outros também. Então, os envolvidos diretamente, né, aqueles que sobreviveram, para não contar, evidentemente, aqueles que, né, morreram, né, ou ficaram com avarias seríssimas, é uma coisa muito... Não é para... Assim, tem uma diferença, não é para comemorar, é para rememorar. Né? É uma diferença fundamental nisso aí. Então, esse livro é para rememorar, né, trazer à memória das pessoas isso que ocorreu lá antigamente, de olho no presente. Né? Não é... Teve, né, até há pouco tempo, né, foi... Enfim, com todas as polêmicas que houve, mas enfim, muito importante que tenha voltado à Comissão Nacional da Verdade, né, para poder gerar novos frutos, né, pesquisar novamente aquilo que aconteceu. Né, não conseguimos fazer tão bem nosso dever de casa quanto a Argentina fez, né, mas acho que esse livro, né, ele vem também nessa esteira, né, de uma contribuição a partir da poesia para uma reflexão acerca da nossa própria história do Brasil, mas pensando no presente também. Né? Pensando também no presente. Posso ler mais um poeminha? Passa a palavra para o Nelson. Um poema de que gosto bastante, né? E curiosamente o autor dele foi o meu orientador lá no UFRJ, né? O chamado André Bueno, já está aposentado hoje em dia. O livro dele se chama Brasa Brasil, de 79. É um poema muito claro, né? Assim, nós conversamos já rapidamente sobre o leque de tonalidade que tem aqui no livro, né? Então, desde poemas muito engajados e explícitos a poemas muito alegóricos, né? E entre uma ponta e outra, né, uma variação bastante grande. No caso do André Bueno, que se chama Barra Pesada, ele é muito explícito, né? Ele é quase uma aulazinha nesse sentido. Então, diz assim: Barra Pesada, André Bueno. Em 1968, eu não sabia nada de história, política, socialismo, guerrilha, tortura. Em 1968, eu tinha 14 anos, estava diante do vídeo vendo Beto Rockefeller, cheio de saudade, seco para chorar. De 64 a 68, sem saber de nada, dava para sentir a barra no ar. Sumiu um professor, marido da professora primária. Depois, sumiu o professor de matemática, delatado pelo professor de física. No fim, sumiram os meninos do Grêmio Ginasial. Falava-se em porrada, mortes, e a palavra subversivo, comunista, soava mais perigosa que qualquer tabu, zona proibida das fantasias infantis e adolescis. Era, como sei agora, a realidade, uma barra pesada, impossível de retocar. Então, o poema de 69, falando exatamente daquele momento de delação, de denúncia, né, de sumiço, né, como se falam os desaparecidos, né? Desaparecidos é um eufemismo para dizer que foi morto, morto não encontrado, né? Desaparecido quer dizer isso, o corpo foi encontrado, mas foi morto, né? Como, enfim, tantos casos, como do Stuart Angel, né? Lá o filho do Zu Angel, né? Então, enfim, são muitos os episódios tristes, né, desse momento, e a antologia, ela procura, enfim, resgatar isso, né, de algum modo, a partir dos versos, né?
E estava falando sobre as diferentes fontes, né, que nós consultamos. Então, nós começamos pelos livros publicados, acessíveis, né, de autores de variadas formas de renome, né, mais parte mais conhecidos. fácil, né? Isso, mas que também já dá um baita trabalho, porque são obras muito extensas, né, e nós temos que percorrer poema a poema, né? Mais fácil no acesso. Sim. Mas aí, ao longo da pesquisa, isso também de acordo com a nossa atuação como pesquisadores, nós fomos encontrando poemas cada vez mais perdidos nessa história, né, nessa memória. Então, minha pesquisa, particularmente que trabalha com presos políticos, né, boa parte dessa produção não foi publicada, ou foi perdida, ou está esgotadíssima, né? Mas me marcou muito que nos processos e nos materiais do Comitê Brasileiro pela Anistia, que tem um vasto acervo online, nós começamos a encontrar muitos poemas. Inclusive, para mim é um caso muito curioso, tem um livro inédito de um dos poetas chamado José Emilson Ribeiro, que foi preso, torturado, e que esse livro ele só existe, pelo menos até onde encontramos, mimeografado, né, fotocopiado, no processo que ele abriu na época da anistia, né, para ser libertado, e foi usado como prova da tortura, né, uma das provas, né, então ele anexou o livro inteiro, que está lá datilografado, e poemas também, por exemplo, de autoria desconhecida. Né, nós preferimos autoria desconhecida ao invés de poema anônimo, porque não foi desejado, né, essa autoria se perdeu, então porque sobrou o poema, mas não tem informação sobre o autor. Ou às vezes tem o nome do autor, mas nós tivemos muita dificuldade de encontrar os nomes desses autores, então foi muito variado. E aí, por exemplo, depois passamos também para os periódicos, para as revistas, para os jornais. Então, é um mundo assim, imenso, né? Nós ainda estamos mapeando toda essa produção. Mas eu queria ler um poema que ele não é tão longo, mas se me der 2 minutinhos para ler, que é o de autoria desconhecida. E esse poema, acho que ele é muito forte, ele fala dessa experiência de prisão. Foi encontrado nos arquivos, então, do Comitê Brasileiro pela Anistia. E só temos lá a fotocópia, não temos relacionado a algum dos presos, né? Mas ele está no material que foi coletado das prisões. E o poema, então, se chama Na Cela, que já, então, o próprio título já é referencial, né? É lá, né? O que aconteceu nessa cela. E diz o seguinte, então, autoria desconhecida. 5 robustos detetives encontraram-se na cela com um preso. E, por Deus, estão certos de que obrigarão a falar. Caem-lhe em cima cegamente, furiosos como lobos famintos sobre a presa. Estão aflitos. Não há bastante espaço para eles na cela escura. As roupas pesadas os atrapalham. Seus alvos colarinhos os incomodam. Gruem, suam, praguejam, enquanto seus cacetetes sobem e descem. 5 robustos detetives encontram-se na cela com o preso. Torcem raivosamente os braços do preso para trás até os ossos estalarem. Batem-lhe na fronte com os cacetetes e dão-lhe pontapés nas costelas. Caminham sobre sua espinha dorsal, achatam-lhe o nariz. 5 robustos detetives encontram-se na cela com o preso. Por Deus, estão certos de que o obrigarão a falar. A lua branca e inocente surge, mas logo desaparece, percebendo que não é necessária. Um táxi roda pela rua com uma jovem ébria que ri para o homem que a acompanha. Um guarda tilinta suas chaves no corredor. O bico do gás assobia baixinho uma canção nostálgica. Os detentos deitam-se de costas e sonham que estão novamente em suas casas. E na cela, 5 detetives interrogam o preso, dizendo-lhe por Deus que ele tem que falar. Oh, aqueles cacetetes, os pesados sapatos, os punhos de Judas impelem o prisioneiro a falar. E seu coração esfacelado grita-lhe que ele deve ceder. E seu corpo sangrando estremece, como a criança assustada por um rato. Fala! E seu cérebro arde de agonia e grita. Fala, fala! E seu sangue segreda. Tua esposa te espera, basta apenas falar. E o mundo todo brada, com 1 milhão de vozes selvagens aos seus ouvidos. Ó Jesus, fala, homem! Mas o preso não quer falar. É uma noite de paz na cidade. Casais em idílio passeiam pelas ruas quentes de verão. Policiais postados em cada esquina sob os altos postes de luz balançam seus cacetetes distraidamente. Os pastores pregam na freguesia e o prefeito bebe limonada num jardim de verão. Juízes leem em voz alta os poetas para esposas após um dia cansativo no tribunal. Amantes sentados juntos no cinema estremecem quando no escuro seus corpos se tocam. Mães acalentam os filhos enquanto os pais fumam cachimbo familiar. Há 1 milhão de lares tranquilos que os relógios regulam com seus tic-tacs. E 5 robustos detetives encontram-se na cela com o preso. Os cacetetes sobem e descem. Os tacões de ferro se estampam no rosto do preso. Os detetives já têm rasgados os colarinhos.
o preso fecha os olhos por um momento e vê milhares de estrelas que brilham no universo da dor. Morde os lábios até sangrarem, afirmando que não falará. Jura com a boca sangrando que o mundo da exploração e da opressão não pode dominá-lo, que se encontram com ele na cela, nunca o obrigarão a falar. Então esse poema, acho que ele é muito marcante, porque ele é forte, né? Ele repete essa questão da violência, dos 5 presos, dos 5 detetives, dos 5 policiais ali espancando esse preso, enquanto a cidade vive tranquilamente, né? Enquanto os casais se amam, né? Os pais cuidam dos filhos, os pastores e os prefeitos vivem suas vidas, enquanto isso, alguém sendo torturado para falar e sendo obrigado a falar, e isso aqui ser de autoria desconhecida ainda deixa tudo mais dramático, né? Porque afinal, sabe-se lá por que essa autoria se perdeu na história, mas ficou o registro, então, do poema. E isso vai dizer para nós, né, da importância de também poemas testemunharem, porque não sabemos quem foi que escreveu, mas se essa fala, né, do que isso aconteceu surgiu ou não num depoimento, numa narrativa, né, isso não temos informações, mas isso aqui está registrado na história e agora publicado, né, na nossa antologia. E registrado no YouTube também. Sim. Um autor que Nelson já pesquisou bastante, que eu estou pesquisando bastante, um dos maiores especialistas no Cacaso, né, que é o Antônio Carlos de Brito. Enquanto o Nelson lia ali, né, é um poema de 2 páginas, assim, é longo, né, se pensado em poemas menores, claro, mas o Cacaso, enfim, que é um desses poetas marginais, tem muitos poemas com humor, etc. Também tem um poema bastante conhecido para quem pesquisa poesia e estuda Cacaso, né, que também, tal qual o poema que o Nelson leu agora, fala de tortura. É um poema mais curto. O título é Aquarela, está no livro do Cacaso chamado Grupo Escolar, de 74, e diz assim: o corpo no cavalete é um pássaro que agoniza, exausto do próprio grito. As vísceras vasculhadas principiam uma contagem regressiva. No assoalho, o sangue se decompõe em matizes que a brisa beija e balança. O verde de nossas matas, o amarelo de nosso ouro, o azul de nosso céu, o branco, o negro, o negro. Então, um poema bastante conhecido do Cacaso. Enfim, um outro estilo, naturalmente, do que dessa autoria desconhecida. Esse aí mais descritivo, né? Esse mais metafórico, enfim, né? Talvez mais burilado do ponto de vista estético. Mas esse foi essa questão que, claro, a gente está sempre nos perguntando, mas não foi a que norteou a antologia e muito menos o portal. No portal, todos os poemas que falam de ditadura estão lá. Né? Aqui nós não estão preocupados com qual poema que é melhor ou pior. Tá? Não tem essa questão de valor estético, porque todos testemunham o mesmo fato. Né? Claro, isso pode ser uma questão em alguns contextos, mas não é para nós aqui, porque cada poeta tem seu modo de expressar. Né? Como o Nelson falou agora há pouco, muitos desses poemas foram feitos por pessoas que não eram poetas, né? Eram presos, né? Assim, queriam, né, pintar, né, dançar, fazer uma canção, né? E fizeram poemas porque talvez fosse o meio mais fácil, né, de fazer alguma coisa, né, para poder expressar aquele sentimento, né, dolorido, etc. Como de resistência, como né? o próprio Alex Polari, como antes, né? Talvez, enfim, não é um percentual, mas talvez desses 200 poemas aqui, talvez, sei lá, uns 80 ou 100, talvez tenha sido feito na própria prisão. Muitos foram feitos na própria prisão, né? Ou certamente depois a partir de uma memória, né, retrospectiva do que viveram, né? Enfim, isso que eu estou falando tem uma outra traz uma questão que para nós também é fundamental na nossa vida com literatura e arte, que é as pessoas, os leitores, os jovens, quem quer que seja, que se deparar, né, com esses poemas, né, é um efeito estético, né? É diferente de você, por exemplo, ouvir relatos, né, de sobreviventes, né? As pessoas estão falando depoimentos, né? Tem vários relatos gravados na internet, na Comissão Nacional de Verdade. Uma coisa é fazer um relato do que você sofreu, outra coisa é você fazer esse relato em forma de versos, em forma de poema, traz uma outra expressividade, né? Então, são formas diferentes, né? Embora com o mesmo objetivo, que é de rememorar alguma coisa, mas no nosso caso estamos trabalhando com poemas, né, com poesia e não com relatos especificamente. Então, é uma questão estética que mobiliza, né, um sentimento mais, enfim, profundo, né? Mesmo nesse poema, por exemplo, da Cela que eu li há pouco, que é bastante referencial, então, que como se fosse uma cena de fato sendo transformada em poema, mas a gente consegue reconhecer esse trabalho estético, por exemplo, né, na repetição, né, um certo verso lá que vai voltando, que volta, que nos remete diretamente àquela cena da violência, a passagem, né, para uma cena tranquila, né, pacífica, e a volta. Então, né, a gente vai ter variações, né, de graus ali de trabalho e aprofundamento nessa elaboração de recursos poéticos, mas
como o Beat falou, né? Não é o nosso critério inicial, mas por outro lado, nós também reconhecemos os efeitos que isso traz, né? Que isso pode causar. É muito diferente se esse livro fosse um livro de depoimentos ou de prosa, né? Então, na nossa escolha, claro que isso aparecia, né? Como que esses poemas impactam, quais são os efeitos desses poemas, como que isso trabalha num conjunto, né? Porque afinal é uma antologia, e essa antologia requer uma escolha, né? Não foi também pensado aleatoriamente, né? Então nós fomos observando como isso ia se compondo como um conjunto, como isso ia dando um certo panorama e um certo efeito, né, esperado, porque se alguém quiser o volume total, tá no nosso portal. Aqui é um livro de poesia que vai ser lido, né, e aí de cabo a rabo ou aberto, né, aleatoriamente. Então, isso é o trabalho dos antologizadores, né, pensar nisso e, claro, entregar ao público também para que o público reaja, mas pelo que nós estamos recebendo até agora, a recepção tem sido muito boa. Né, as leituras que estão chegando para nós, né, são de fato de ficarem satisfeitos com o resultado da obra, né? Não dá para ficar satisfeito com a temática nem com o assunto, mas o fato de ter esse livro na mão dessa maneira, esse recorte, então acho que a gente está também satisfeito com o resultado do trabalho. Quem quiser acessar, né? Então, eu vou só lembrar o lançamento de 19 de junho, quinta-feira, agora, né? 19 horas, lá no Shopping Jardins, fica em Jardim da Penha, em Vitória. Também o site, né? mpac.ufs.br, e lembrar também que tá no Instagram, né? Não falei ainda, mas é @mpac.memorialpoético, porque é o memorial poético dos anos de chumbo. Quer trazer mais umas aí para leitura? Porque assim, porque um assunto vai, né, joga com o outro, etc. Claro que boa parte dos poetas que estão aqui, né, enfim, fizeram seus poemas a partir de uma experiência, digamos, pessoal, direta, né? Mas é claro, tanto eu quanto o Nelson, trabalhamos com o conceito de testemunho, né, que necessariamente, assim, é um conceito mais largo de testemunho. Você pode não ter sido preso ou torturado, né, mas você tem uma solidariedade em relação àquilo. Então você faz um poema mesmo ter sido torturado, você fala, eu quero fazer um poema tematizando isso. Não precisa ser uma testemunha, digamos, direta, e sim uma testemunha terceira, digamos assim, né, de segundo grau. A gente chama isso de testemunho, enfim, de um testemunho solidário, né? Então, vou falar três poetas, por exemplo, que, salvo engano, nenhum deles foi torturado, mas três muito conhecidos, né? Porque são três poemas curtos. O Paulo Leminski e a Alice Ruiz, né? Que era o casal da época. Né, eles têm poemas muito conhecidos, e o do Glauco Matoso, né? Um que você leu aqui agora há pouco, acho que antes de começar a gravação, né, um famoso do Paulo Leminski, que ele fala, né, ameixas, ame-as ou deixas, né? Brincando naturalmente com aquele slogan da ditadura que é Brasil, ame ou deixe, né? Então, isso para falar para a molecada que às vezes não conhece esse. Que poema é esse? Ameixas, ame ou deixe? Qual o sentido disso? Aí você começa a desentrair dali uma paródia da própria ditadura. A Alice Ruiz tem um poema que diz assim, também um haikai tipo do Leminski, né? Um poeminha de 3 versos que ela fala: "O ai quando um filho cai", né? Esse cai tá de cabeça para baixo. Aí tem a ver com aqueles aparelhos. Então, o ai quando um filho, ou o filho mesmo caiu, a mãe, o pai fala ai, né? Ou o filho fala ai, mas tem uma leitura política, assim, o haikai, né? O ai quando o filho cai, né? O ai quando um filho cai das garras, né? Ele é preso e tal. Então tem uma leitura que não é mais a materna, sentimental, e sim uma leitura política. Então, para mim, que atende as duas coisas, né? Uma leitura, digamos, literal, né? Um filho caiu, você fala ai e tal, e também a leitura política. E, como está, não sei se vai dar para ver ali na tela, mas enfim, tem um poema visual do Glauco Matoso, um pouco longe, mas depois, enfim, dá para explicar. Né? O Glauco Matoso, né, antes de ficar cego, infelizmente, né, teve um glaucoma, e ele fazia poemas numa máquina Olivetti, né, manual, então ele fazia alguns poemas visuais, como esse aqui. Né? Então ele fez digamos, chamado 3 versos, né, em que ele brinca com as palavras, né, SNI, SNIF, DOPS, OPS e CCCP, né, e que no meio o FDP. Né? Então são 7 palavrinhas, né, que estão SNI, né, o Serviço Nacional de Informação, SNIF, está chorando por causa do SNI, OPS, né, DOPS, né, cuidado com DOPS, né, que é a Delegação de Departamento de Organização Política Social, né? CCCP, que quase ninguém sabe, identifica. CCC era o Comando de Caças Comunistas, né? CCCP é a União Soviética, né, em cirílico, né? O RSSS, né? E no meio de tudo esse FDP, que todo mundo sabe o que significa. Então, é um poema que atira para todos os lados, né? O título é Argue Anagrama, né?
brincando com essa interjarg, anagrama, brincando com essas, misturando essas letras, essas palavras, né? E também traz mais um elemento que grama é o jornal oficial de Cuba, né? Então é um anagrama, enfim, que fala de DOPS, né? De SNI, de CCC, né? E atira a todos os lados, mexendo com informações importantes daquele período dos anos 70, né? Então, assim, o livro é recheado desses poemas, né? Então, isso que eu falei que ele é literatura, é poesia, mas é história também. Então, um leitor, né, que se dispuser a ler isso aqui, por que esse poema está aqui? Vai descobrir bastante coisa. Uma coisa que acho que o Nelson falou muito rapidamente, só para reforçar, na internet, no portal na internet, talvez metade dos poemas tem comentários, né, explicativos, uma espécie de rodapé, né? Uma nota de rodapé explicando algumas coisas. Aqui na antologia não tem. Comentário do pesquisador, que auxilia, né, esse leitor, né, a localizar um pouco o poema e dar algumas dicas de leitura em relação aos poemas. Nós decidimos na antologia não fazer isso para dar liberdade para os leitores, né, não influenciar, digamos assim, na leitura, mas no portal, boa parte dos poemas estão lá com comentários. Bacana. É isso, você quer terminar com algum? Tá procurando o Nelson aqui. Pode ser, eu posso ler um aqui. Tem um poema forte também de um poeta preso. Aqui é um poeta preso do grupo do Nordeste, né? Teve uma prisão política lá também, lá em Itamaracá, no Recife, que é o Oswald Barroso também, que é um poeta que escreveu na prisão, menos conhecido, mas no Nordeste a gente teve uma presença bastante forte de presos que produziram poesia, né? Um vínculo muito grande com essa produção literária. E que o que ele propõe nesse poema é quase um ato, né, de convocação a aqueles presos a produzirem também poesia, né? O Bitch falou anteriormente sobre isso, né, da poesia aparecer como uma forma ali né, do preso ali, né, de produzir alguma coisa, de colocar, né, em palavras ou em outras formas artísticas também. A gente teve muita pintura, né, artes plásticas que foram feitas entre os presos de São Paulo, mas que, de certa maneira, servia para vários propósitos, né? Testemunhar, mas também sobreviver, né? Foi o caso da Jessie Jane, por exemplo, né? Que, entre outros que disseram, né? Se escreve para sobreviver, para poder manter algum nível ali, né? De um cuidado psíquico, né? Diante da tortura, do sofrimento, da ameaça. Então, ele faz esse poema chamado Conclamação. Oswald Barroso, o nome do livro dele é Poemas do Cárcere da Liberdade, de 1979. Né? Então ele escreve esse livro lá, também é um livro bastante esgotado, e eu acho que isso é importante a gente dizer, né? Que grande parte desses poemas aqui são de livros extremamente inacessíveis, então os leitores vão ter a oportunidade de ler aqui, mas que muitas vezes não vão encontrar esses livros, e que nós localizamos também a duras penas, porque a gente tem que correr atrás, procurar, que é a tarefa do pesquisador de fato, né? Então essa conclamação, né, está convocando, né, os demais, né? Então ele começa já com um chamado, assim, né? Chama o poeta, né? Poeta, a ti cumpre escrever o trágico poema desse tempo submerso. Mesmo que te dou a lembrança, resgata o suprimido verso sem omitir nenhum instante. É preciso desvendar o subterrâneo desse circo de horrores para que ele seja, cada vez e sempre, uma coisa insuportável. Então, esse poema me chama a atenção porque me parece que é uma convocação daqueles que eram, mas não eram poetas, porque, veja bem, qual é a tarefa do poeta aqui? É registrar o momento, que é o contrário do que a gente pensaria que parecer o papel da poesia, né? Olha, ele diz, resgata o suprimido verso sem omitir nenhum instante. Que isso não é uma ideia de poesia, né? Você vai, então, registrar factualmente. Mas esse poeta, então, esse preso, esse que está ali envolvido, ele tem um papel, um dever, um compromisso de transmitir a memória daquilo que ele estava vivenciando, né? Que, de fato, nós pensamos muito sobre isso, né? Se não fosse por esses fragmentos, poemas, cartas, depoimentos, narrativas, como nós conheceríamos o que foi a realidade da tortura, da prisão, do sufoco, né? Da repressão, mesmo fora das prisões? Então, esses rastros aí da memória, na verdade, são o que, na verdade, nos dão uma dimensão hoje do que foi aquele passado, em especial para aqueles que não viveram. Né? Sem isso, a gente não consegue ter um cenário. Então, o que o Oswald Barroso está dizendo é, mesmo o poema vai conseguir dar uma dimensão disso que ele está chamando, né, de várias palavras, né, do tempo submerso, do subterrâneo, né, do circo de horrores, e aí marca muito esse final, né, que isso que o poeta está enfrentando, né, para que ele seja cada vez e sempre uma coisa insuportável, ou seja, essa dor, essa memória de um passado que é doloroso, que é marcado por uma ferida ali,
não pode ser esquecido, não pode ser olhado como uma coisa branda, né? Essa famosa versão da dita branda, né? Não podemos olhar para esse passado e reforçar o que se diz hoje de que não foi tão ruim assim, naqueles tempos que eram bons, a ditadura só matou subversivos ou só perseguiu quem merecia. Então eu acho que quando ele diz aqui, para que seja cada vez e sempre uma coisa insuportável, eu acho que o nosso livro e o nosso projeto também colabora para isso, porque, na verdade, embora haja diferentes tratamentos aqui, né, mais leves, mais duros, mas é para dizer que isso foi insuportável, nós não podemos retornar a isso, né? E nós, politicamente, estamos ameaçados disso o tempo inteiro, né? Infelizmente, o nosso projeto surge num contexto de que a extrema-direita atua diretamente numa tentativa de buscar algo semelhante, né? Nós elegemos um presidente, né? Infelizmente eu te tenho que dizer que nós, como brasileiro aqui, né? Claro que nenhum de nós aqui elegeu diretamente, mas nós, como país, elegemos um presidente que na sua campanha dizia que exterminaria a oposição, né, que metralharia, né, a oposição, que são casos... o que foi dito antes, né, antes da campanha, que é muito mais terrível e as pessoas foi negado. E as pessoas perderam a dimensão de que isso é uma coisa, e perderam a dimensão que isso é insuportável, que não é para ser assim, né, que isso não pode ser aceito, que tortura não é uma coisa aceitável. E, claro, a gente fala da tortura, que é uma violação gravíssima de direitos humanos, mas aqui nos poemas também vão dizer isso, sobre o medo, sobre o sufoco, sobre os parentes, os amigos, né, que desapareciam. Então, mesmo aqueles que não sofreram a tortura na carne, não quer dizer que estavam numa vida tranquila, né? Então, eu acho que esse poema, né, que convoca a falar sobre o subterrâneo desse circo de horrores, de certa maneira, nós precisamos continuar falando e pensar também no nosso circo de horrores, no nosso subterrâneo do presente, né? É isso. Obrigado, Nelson Martinelli Filho, Wilbert Salgueiro, pela presença, sucesso. Espero que circule muito, mas as pessoas tenham acesso, né, a essa produção da pesquisa tão importante, né, e também feita aí pelo ensino público, né, e, enfim, com recursos públicos, que deixa aí um legado aí para durar por muito tempo, né? Para quem quiser pesquisar e ter um olhar, né? Um olhar poético sobre esses tempos. Obrigado você. Muito obrigado. Obrigado. Agradeço também a Alexandre Bisinotto aqui no estúdio Rocket Filmes e convido vocês para seguirem, né, o Século Diário aí no YouTube, Spotify, plataformas de áudio, e também o seculodiario.com.br, que lá tem notícias sobre o Espírito Santo diárias com a nossa equipe de repórteres lá. Beleza? Obrigado e até logo. Entrevista do século. Conversas para pensar a realidade e a transformação do Espírito Santo.